Outro dia, o senador Magno Malta, ele fez um aviso muito importante, ele deu um aviso muito importante. Ele comunicou aos brasileiros que o país está sob a ditadura do proletariado. E não teve dúvidas em enfatizar, é a ditadura do proletariado. Podemos dizer que é o marxismo segundo Magno Malta. Basicamente, Magno Malta está sugerindo que o proletariado, para usar a expressão que ele usou, ele está no controle do executivo, do Congresso, dos governos estaduais e, claro, do judiciário. Ele está legislando, particularmente a respeito de questões do trabalho, da relação entre capital e trabalho, e está definindo quais os direitos que os trabalhadores têm, e está dizendo o que é e o que não é constitucional. Está na Suprema Corte, é o proletariado. Isso é o que está na cabeça do Magno Malta. Essa expressão ditadura do proletariado, ela foi usada já na fase madura das obras de Marx e Engels. Ela aparece como conceito, mas não com essa expressão no Manifesto Comunista, etc. Mas é mais tarde que ela aparece como expressão que define um conceito. Mas o que levou o Magno Malta a esse delírio? A imaginar que hoje o Brasil está sob a ditadura do proletariado. Bom, antes que a gente volte ao que disse Magno Malta e a essa confusão conceitual e a esse delírio e a essa declaração delirante, eu estava vendo aqui o que disse o Rodrigo Carelli, procurador do Ministério Público do Trabalho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre esse tema que está no Supremo, a respeito da uberização, e aí no caso, inclusive, com um fato gerador da ação, que tem ligação direta com aplicativos de transporte de passageiros. E, no entanto, ele compara o que está sendo discutido agora com decisões anteriores tomadas pelo Supremo, principalmente nos últimos 2 anos, e especialmente no ano passado. E ele mostra, o professor e procurador do Ministério Público do Trabalho, Rodrigo Carelli, que a decisão que o Supremo tomará vai muito além dos aplicativos. E atenção, pode se transformar numa reforma trabalhista profunda, ou naquilo que temos dito aqui, que o Supremo está aprofundando a lamentável reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional há quase 7 anos. Ele está aprofundando e, para isso, está interpretando o texto constitucional
que obviamente sempre prevalece. Não há lei alguma que possa se impor à Constituição, prevalecer contra a Constituição. Mas o uso do texto constitucional para desmontar não a CLT dos tempos do Getúlio, que essa nem existe mais, na sua maior parte. Ela foi profundamente transformada e melhorada, inclusive nos governos dos militares. Foi melhorada. E melhorada depois da redemocratização. De repente, ela passou a ser atacada, não casualmente. Não é que houve um fenômeno, o espírito do tempo no Brasil mudou. Não, não. O que ocorre no Brasil é apenas a aplicação, a reprodução de um movimento do capitalismo global. Isso está acontecendo na Europa, destruindo a social-democracia implantada, organizada no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental. Destruindo. E eliminou resquícios de direitos trabalhistas no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia. E na América do Sul, onde havia apenas retalhos de proteção social, essa nova ordem capitalista, que na verdade nova como consequência, mas ela se estabelece na passagem do século XIX para o XX, destrói o capitalista original, o herói burguês, e impõe o capitalismo financeiro associado à política imperialista. Então, essa reforma trabalhista foi consequência desses movimentos que foram ganhando vozes, inclusive, obviamente, no parlamento brasileiro, em academias, em universidades, em centros de pesquisa e estudo. E tiveram como consequência essa péssima reforma trabalhista que está sendo aprofundada pelo Supremo. E no caso do Supremo, com um instrumento que ninguém mais tem: a interpretação da Constituição. Porque uma decisão do Congresso pode ser derrubada pelo Supremo por considerá-la inconstitucional. Uma decisão do Supremo não, porque ele diz, e é a palavra final a respeito, e tem de ser, vale ressaltar, a palavra final sobre o que a Constituição afirma sobre isso ou sobre aquilo. Esse professor Rodrigo Carelli diz que o que será emitida é uma decisão geral e por isso afetará todos os trabalhadores. E que essa decisão, esse é o ponto-chave, poderá permitir contratos civis em vez de contratos de trabalho, onde o que irá prevalecer é o que está escrito e não o que acontece de fato. E permitirá que empresas migrem seus funcionários para um contrato civil como autônomos, fazendo com que eles percam direitos conquistados, como férias, 13º, licenças remuneradas, apesar de continuarem com todas as obrigações de antes. E que por movimento natural de redução de custo, de concorrência, as empresas tenderão a obrigar os trabalhadores a fazerem esse novo modelo de contrato se quiserem continuar no emprego. E claro, aquilo que afirmávamos
quando o Paulo Guedes defendia aquele troço de carteira verde e amarela. Metia um verde e amarelo no meio e parecia tudo bacana, não é? É a carteira verde e amarela, olha que bonito. Carteira patriótica. Que era um traste. Era uma revogação de direitos. Mas aí vem o argumento, não, adere quem quer. Não é verdade. Porque é óbvio que os novos trabalhadores ficariam diante de duas opções. O contrato com a carteira verde e amarela ou continuar batendo perna procurando emprego, porque naquela empresa só quem aderisse à carteira verde e amarela, que não veio. Mas ela seria apenas um símbolo do que está acontecendo. E Paulo Guedes, um dos seus agentes mais ativos na defesa da desmontagem das conquistas dos trabalhadores. Desde seus tempos de escola de Chicago. Alguns dos seus mestres organizaram a política econômica da ditadura sanguinária de Augusto Pinochet. Quando é ditadura, é tudo fácil, né? A lei vai pendurada na baioneta. E mais, ele diz que os riscos são de menos empregos formais, queda de renda, aumento do trabalho escravo. Por que aumento do trabalho escravo? O que tem a ver? Pela dificuldade muito maior de verificar a condição análoga à escravidão. Mais acidentes, provavelmente mais mortes no trabalho. A mudança também poderá sobrecarregar hospitais públicos, já que muitas empresas não terão mais contrapartidas como planos de saúde. Isso é o que diz um especialista, professor no assunto, professor na Universidade Federal do Rio e procurador do Ministério Público do Trabalho. Mas o que dizem especialistas de outro centro de estudo, a USP, a Universidade de São Paulo, um entendimento manifestado em outubro do ano passado, dia 5 de outubro, por magistrados trabalhistas e pesquisadores da Universidade de São Paulo, então juízes e pesquisadores, indicam que as decisões recentes do Supremo em reclamações que derrubaram decisões trabalhistas, que reconheceram essas decisões, vínculo em casos de terceirização de mão de obra e pejotização, estão gerando uma erosão do direito do trabalho. As decisões do Supremo derrubando decisões da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho enxergava vínculo, enxergava todas as características de um vínculo. Todas. Horário de trabalho, obrigações. E, no entanto, o Supremo derrubou dizendo: não, a Constituição permite a plena terceirização e pejotização. E eles estão dizendo isso significa precarização. E mais, erosão do direito. Essa análise foi elaborada pelo Núcleo de Extensão e Pesquisa O Trabalho Além do Direito do Trabalho, vinculado à Faculdade de Direito da USP, a mais importante faculdade de direito do país, em parceria com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Inclusive o juiz do trabalho, Guilherme Feliciano, professor da USP, um dos coordenadores da pesquisa, diz que a competência da Justiça do Trabalho
tem sido restringida severamente. Talvez, diz ele, olha isso, para níveis anteriores aos de 5 de outubro de 88. Não é talvez. O professor é cuidadoso. Ele é juiz do trabalho e professor. É cuidadoso. Não há, nos últimos 70 anos, precarização tamanha. Houve o seminário, aconteceu o seminário, Jurisdição Constitucional e Competência Material da Justiça do Trabalho, 35 anos da Constituição de 88, realizado no ano passado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. E segundo os autores, nos últimos anos, o Supremo se pôs a julgar a validade de decisões trabalhistas que afastaram contratos alternativos estabelecidos entre as partes e reconheceram vínculo empregatício individual ou colegiadamente. Mas os ministros foram derrubando e consolidam, diz o estudo da USP, e também esse seminário. Os ministros do Supremo consolidam uma tendência de anular, esse é o verbo, anular os efeitos das decisões trabalhistas sob o fundamento de desrespeito a entendimentos da Corte a respeito da constitucionalidade da terceirização em todas as atividades empresariais. A desembargadora aposentada Silvana Abramo, coordenadora do grupo da USP, afirmou: estamos vivendo hoje um retorno ou uma nova forma, atenção para a expressão que ela usa, hein? Uma nova forma de destruição lenta, gradual e segura do direito do trabalho e da justiça do trabalho por consequência. E foi citado uma coluna do doutor Cássio Casagrande, procurador do trabalho e professor de direito constitucional, que disse, em artigo recente, o Supremo está se impondo como tribunal de exceção, produzindo uma intervenção traumática, porque, de fato, usurpa uma competência que pertence à Justiça do Trabalho e, pela súmula 279, não poderia fazê-lo, porque é uma matéria de fatos e provas, portanto, cabe ao tribunal específico. Isso foi dito pelo Mauro Menezes, advogado trabalhista, citando Cássio Casagrande. São 303 ações relativas ao tema da competência da Justiça do Trabalho no Supremo, analisadas qualitativamente, 303 ações. Dessas, foram selecionadas para exame de conteúdo 113, 88 dessas causas, reclamações constitucionais. Apenas 15% delas, 13 no total, julgadas improcedentes pelo Supremo. De 113. E há, agora mais recentemente, uma nota emitida pelo Núcleo de Trabalho da São Francisco sobre julgamento no Supremo de motoristas de aplicativo. Eles pedem, inclusive, que os amigos da Corte sejam ouvidos no Supremo. Os especialistas, representantes da Justiça do Trabalho, e o texto, que se chama O Trabalho Além do Direito do Trabalho, se manifesta pela realização de audiências públicas. Não está dizendo, eu preciso fazer isso, aquilo, audiências públicas. E destaca que, na imensa maioria das reclamações constitucionais a respeito, as duas turmas do Supremo têm afastado o vínculo de emprego ou mesmo a própria competência da Justiça do Trabalho, sob a compreensão de que se trata de uma nova morfologia contratual. E aí, artigo 3º da CLT.
relação de emprego. E o que dizem os especialistas? Tais decisões contrapõem o que antes haviam decidido algumas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, que admitiram o vínculo empregatício diante da possibilidade de fraude contratual pela distorção da natureza jurídica da relação concretamente considerada. E aí vem o que disse aquele professor que citamos inicialmente e que traz uma advertência, o Carelli, de que contratos civis irão substituir contratos de trabalho. Será a desmontagem silenciosa, se assim for, de conquistas. Não são concessões, presentinhos, são conquistas. Muitas delas conquistadas, alcançadas, com sangue derramado. Isso não é metáfora. Literalmente sangue derramado. Com prisões. E tem acontecido no mundo inteiro. Nós falamos aqui outro dia das minas de cobalto na República Democrática do Congo. Mulheres, crianças submetidas a trabalho que caracteriza escravidão, imposto por empresas chinesas que lá trabalham, que lá exploram cobalto. A República Democrática do Congo fornece 70% do cobalto que o mundo produz. E sem esse cobalto não há o telefone celular, não há carro elétrico, não há bateria. Ou seja, isso produz uma riqueza monstruosa e tem gente extraindo cobalto em trabalho escravo. Recebem $1 por dia. Se trabalharem 20 dias, 25 dias, $25 por mês. E crianças, hein? Isso tem acontecido no mundo inteiro. E no Brasil, onde conquistas foram alcançadas, o que faz o Congresso? Uma reforma trabalhista que ataca essas conquistas. O que faz o Supremo? Aprofunda essa reforma. O que faz o governo? Vez ou outra, menciona o assunto, mas não o ataca. Atacar a reforma. Não apenas seus efeitos, como no caso da uberização, mas a reforma. Ainda que seja para não ter sucesso, mas para mobilizar, para provocar debate, para dizer para a sociedade, veja o que está acontecendo. Mas Magno Malta diz que não é nada disso e que estamos sob a ditadura do proletariado. Essa expressão foi estabelecida por Marx e Engels a partir de uma visão de que não importa se numa monarquia constitucional, no regime absolutista, numa democracia republicana, democracia formal, com votos, com parlamento, com presidente da república, porque é uma república, ou se com um rei, numa monarquia constitucional, um parlamento eleito, as pessoas votam, que o que havia de fato era a ditadura da burguesia, como classe. Marx, inclusive, chegou a dizer, numa correspondência, o seguinte, que não foi ele quem inventou a ideia de sociedade de classes e luta de classes. Essa ideia é de pensadores burgueses, respeitadíssimos, gente talentosa, e que enxergou, Marx nem era nascido, enxergou que havia uma organização econômica estabelecida no sistema de classes e que havia luta entre as classes. O que ele acrescentou a isso foi a ideia de que só haverá
liberdade, não havendo Estado, mas para não haver Estado não pode haver classes, porque o Estado é essencial havendo classes. Porque o Estado impõe a ditadura de uma classe sobre a outra, garante, ainda que com verniz democrático. E que, para que isso ocorresse, a ditadura da burguesia teria de ser superada pela ditadura do proletariado, a socialização dos meios de produção, e na medida em que houvesse a comunização dos meios de produção, não haveria classes e o Estado desapareceria por inútil, por absurdo conceitual que se tornaria o Estado. Mas a base da ideia é: o Estado trabalha para uma das classes. Trabalhava para os patrícios romanos, para os senhores medievais e para os capitalistas, tanto aqueles originais, dedicados, engenhosos, corajosos, que forjaram o processo industrial do capitalismo moderno, quanto agora, ou há mais de 100 anos, para o capitalismo financeiro que subjugou o capitalista original e combinou-se com o processo político-militar imperial. Por isso veio a ideia da ditadura do proletariado como oposição ou sucessora da ditadura da burguesia e antecessora do fim do Estado. O que vemos aqui, pois, é o Estado, todo ele, cumprindo um papel histórico. O de defensor da classe que domina economicamente e que precisa do domínio político combinado com o domínio econômico. Essa é a ideia. Mas Magno Malta diz que não, que estamos sob a ditadura do proletariado. Obviamente, os ministros do Supremo se viram, ouviram, leram tal declaração, sorriram, meu caro Ronald Gimenez.